Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Eu estou feliz porque o Senhor ministrou algo ao meu coração antes do final do ano, que em 2018 nós também iríamos encontrar Jesus, ver Jesus muito mais na palavra, amém? E nós estamos com um cronograma de leitura bíblica para encerrarmos o ano em Apocalipse, e assim teremos uma leitura de toda a Bíblia em um ano. Será algo maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, amém? À medida do possível eu vou fazer alguns comentários, tá? E eu não fiz hoje porque o comentário que eu faria eu vou dar agora, amém? Dessa leitura até aqui dia 3, glória a Deus. Quem está conseguindo fazer a leitura? Quem está conseguindo fazer? Glória a Deus. Eu sei que alguns vão ter dificuldade. Se você firmar um horário, se você estabelecer um tempo, você vai conseguir. Amém? Porque fica difícil à medida que a gente fica dependendo de um tempo para ler. Se você fizer esse tempo, você vai conseguir. Amém? E eu declaro que você vai conseguir em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Então descanse no amor, no eterno amor do Pai. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Vamos começar em Gênesis capítulo 3, já que nós estamos aí passando por Gênesis, não é verdade? Depois a gente vai lá para Mateus também. Tudo em cima, a base hoje está em cima da nossa leitura, tá? Que nós estamos fazendo esse mês. Se o Senhor me permitir, esse mês nós vamos entender a justiça de Deus em Gênesis e Êxodo, se chegarmos lá. Amém? E vai ser algo especial do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Quem achou Gênesis 3? Gênesis 3, versículo de número 15. É um texto bem conhecido daqueles que estudam a palavra. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Diga, entre a tua descendência e o seu. Diga, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Diga lá, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Digam glória a Deus por isso, queridos. É maravilhoso podermos ver o nosso Salvador em toda a Bíblia. Há muito tempo atrás eu pensava em um plano frustrado de Deus, e de repente Deus, para não ficar para trás, lançou outro plano de trazer Jesus. Deus é sempre bom, a gente vai crescendo na fé, pouco a pouco, Deus vai revelando algumas coisas. Deus nunca revela tudo de uma vez, a gente não tem capacidade para interpretar, para receber tudo que Ele tem para revelar. A gente vê isso quando Ele vai se revelar para Abraão. Primeiro Ele é Deus, depois Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele vai se revelando através de seus nomes, através de seu caráter. Ele se revela através de Jesus aos seus discípulos, e aí chega um momento que Ele diz, olha, vocês vão entender melhor quando o Espírito Santo vier. Eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não suportam. Era profunda a revelação, o Espírito Santo precisava vir. Então a gente vai crescendo assim também. E eu achava que Deus tinha feito um plano de estabelecer o homem na terra, que esse era o plano original de Deus, que o homem governasse a terra, que o homem dominasse tudo. De repente o diabo entra em cena, e aí eu achava que
Deus tinha perdido no primeiro momento, então para não ficar para trás, ele trouxe Jesus. Na verdade, Jesus já existia e o plano da salvação já estava arquitetado. Deus não perde nada, Deus é Deus. Então nós vemos Deus aqui encontrando o momento certo para trazer Jesus. Ele esperava a hora que o homem fosse assumir o controle de sua própria vida. E quando o homem assume o controle de sua própria vida, ele peca contra o Senhor. Foi quando Adão e Eva comeram ambos do fruto, porque nada aconteceu enquanto a mulher comeu do fruto. A Bíblia diz que ela comeu e depois deu ao seu marido. E depois que ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Ela comeu, mas os olhos dela não se abriram. Quando os dois comem, então, os olhos deles se abriram e ficaram sabedores do bem e do mal. Amém? Então, nesse momento, o Senhor vem para uma conversa com eles. E aí, ele fala com a serpente. Porque Deus é Deus. Amém? Confie, descanse no eterno amor do Pai, queridos. Porque Deus é Deus, Deus não perde para nada, Deus não perde para ninguém. Deus ganhou muito mais com a redenção do que perdeu na queda, porque na queda ele praticamente não perdeu nada, tudo era parte do seu propósito. Como eu disse, o jardim do Éden é maravilhoso, viveríamos para sempre em um corpo sempre jovem, mas o lugar, estar no Éden era perigoso de qualquer forma, porque havia ali uma árvore proibida, havia um fruto proibido, e a permanência do homem dependia daquilo que é mais frágil no planeta Terra, a obediência do homem. Então quando o homem pecou, deixou o jardim. A permanência dele dependia da obediência, ele não poderia permanecer ali para sempre, mesmo vivendo eternamente. Por quê? Porque se ele não pecasse, um filho, talvez um neto, um bisneto, um tataraneto, alguém iria pecar. Então estar no Éden pode ser maravilhoso, mas o que Deus preparou para nós é muito, muito, muito melhor. Amém? Glória a Deus. Então quando chega o momento que eles pecam, o Senhor vai falar com a serpente. E falando com a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem ele estava falando aqui? De quem? Jesus. É a primeira profecia de que Jesus viria e nasceria de uma virgem, da semente da mulher. A palavra semente é sêmen, esperma, e a mulher não tem semente. Mas Deus disse: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. O que ele estava falando? Que ele colocaria o seu filho no mundo sem o auxílio do homem. Nasceria de uma virgem. Seria perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para esmagar a cabeça da serpente. Tirar totalmente o governo de Satanás, de uma vez por todas, do planeta. Amém? Então, aqui o próprio Deus já coloca Jesus no cenário, estabelecendo um tempo em que ele viria. Agora ele vai preparar tudo para a sua chegada. E Deus sempre revela Jesus na palavra. Amém? Deus sempre revela Jesus, porque o homem ele é falível, mas Deus é salvador. O homem ele é falível, mas Deus é salvador. Deus nos deu um salvador. Deus não nos deu um legislador que veio para consertar a lei. Deus não nos deu um ajudador que veio para nos ajudar nas horas difíceis. Ele nos deu um Salvador, que nos colocará nele, e nele nós iremos descansar de todo o nosso esforço, de todas as nossas obras, e viveremos nele, porque ele é o nosso Shabat. Yeshua, Jesus é o nosso sábado. Amém? Em tudo Deus revela a pessoa e a obra de seu Filho. Nós estaríamos nele e nele nós descansaríamos. Por isso no Salmo 23 ele é o meu pastor, de nada terei falta, porque ele me faz repousar em verdes pastagens, e ele me conduz, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me conduz às águas de descanso. Então entenda algo,
A restauração tem por base a obra de Jesus Cristo, esse plano do Pai, que é antes da fundação do mundo. O homem é falível, mas Deus é Salvador, e ele anuncia Jesus em Gênesis 3,15. E em Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23, ele vem trazer a profecia cumprida para as nossas vidas. Mateus capítulo 1, versículo de número 21, diz-nos a palavra do Senhor. O anjo fala com José porque Maria disse: olha, eu estou grávida. E ele não conseguiu entender aquela situação, mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, um homem justo, e ele não queria difamá-la, não queria expor ela ao vitupério, à vergonha e até mesmo ao apedrejamento. Então ele se propôs deixar ela secretamente de madrugada, mas quando chega a noite o anjo vai falar com ele. E aí o anjo diz isso para ele: ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, que quer dizer o Senhor salva, Yeshua, salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou conosco está Deus. Amém? Conosco está El. El é Deus herói. É o Deus que se move na nossa direção, na nossa causa. É o Deus que dá vitória contra o inimigo. Conosco está El, conosco está Deus. Então nesse momento aqui, a profecia se cumpre, não só a profecia de Isaías, mas a profecia que o próprio Deus estabelece, porque ela é reafirmada por Isaías. E aqui nós vemos Deus trazendo-nos a salvação, Deus trazendo-nos a bênção de que tanto necessitamos, porque perdemos em Adão, mas em Jesus nós somos restaurados. Perdemos em Adão, mas em Jesus nós somos restituídos. E a matemática de Deus é favorável a você. Por quê? Porque a matemática dele, para restauração ou restituição, é 5 por 1 ou 4 por 1. Então entenda o que Deus tem feito conosco. Que o sacrifício, melhor, a redenção realizada em Cristo Jesus foi e atingiu infinitamente além do que um mero homem pode imaginar. O que Jesus conquistou, o que Jesus trouxe para Deus como resposta da redenção, nenhum homem pode jamais imaginar, nenhum homem pode dimensionar com a sua imaginação, por mais fértil que seja. Então, hoje nós vamos entender um pouco daquilo que Ele trouxe para nós com essa redenção. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo de número 1. E nós vamos entender algo tremendo nessa noite. O que Deus fez com essa obra de restauração nas nossas vidas, através de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que você está sempre aqui presente, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do... Quando que Deus nos escolheu? Quando que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu nele mesmo.
Deus te escolheu nele. O que significa que você não tem nenhum trabalho para ser escolhido, para ser recebido. Não depende de você. Depende unicamente do coração de Deus, do seu bom propósito, do beneplácito de sua vontade, ou seja, do prazer da sua vontade. Então escute, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Deus, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a satisfação da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos pecados, segundo a riqueza, ou seja, a imensa abundância da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir, de fazer um só, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato que Deus escolheu para isso, convergir nele, em Jesus, todas as coisas, tanto as coisas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Deus fez tudo isso através da obra de Jesus Cristo, através do sacrifício perfeito do seu Filho. Deus, em amor, nos predestinou para Ele mesmo, para que fôssemos adotados como filhos por causa de Cristo, ou em Cristo. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que assim como nos escolheu nele, diga nele, diga nele. Isso significa uma relação de descanso. Isso é para você uma relação de descanso com Jesus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará, porque Ele me faz repousar em verdes pastagens e me guia ou me conduz para as águas de descanso, onde eu não dependo de mim mesmo, onde eu não dependo do meu próprio esforço, onde eu não dependo da minha obediência, porque ninguém nunca jamais pôde ser justo por sua própria obediência, mesmo antes da lei, ninguém jamais foi feito justo sem crer no Salvador. Ninguém nunca foi feito justo por obediência diante de Deus. Jesus está aqui na criação, Ele é o verbo de Deus. E Jesus está presente na criação quando Deus diz: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Ele introduz Jesus na história. Digam glória a Deus. A obra de Jesus Cristo, irmãos, iria salvar não só você e eu,
Não ia salvar só aqueles que a partir de Jesus nasceriam, mas todos aqueles que antes dele creram nele, sem o ver. Você pode dar glória a Deus? Você pode fazer alguma coisa, você pode glorificar o Senhor, bata palmas ao Senhor Jesus, aplauda Ele com alegria, queridos. Porque Ele salva todos que estão adiante dEle, todas as gerações futuras e todas as gerações passadas que creram nele. Por isso que Jesus Cristo, por isso que Deus ganhou muito mais na redenção do que perdeu na queda do homem. Deus não perde nada para ninguém. O ano da sua restauração é para você ser restaurado. Porque Ele já completou a obra, perfeita obra lá na cruz do Calvário. Não depende de você. Não depende de você. Glória a Deus. Nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele. Ele nos pega, nos escolheu, nos colocou nele. E Ele nos carrega. Ele nos fez filhos. Ele nos tornou justos e aceitos por causa do sacrifício perfeito do seu amado Filho. Amém. Ele nos escolheu com um propósito. Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo. Para sermos santos. Diga glória a Deus. Para sermos santos. Nele. Quem é que te santifica? Você? Sua obediência? Seu jejum? Suas orações? Sua fé. Nele. Então aplauda bem forte, aleluia, porque santidade é resultado da fé na obra consumada de Jesus. Santidade é resultado, santidade não é meio para sermos salvos. Muitos dizem que você não pode ser salvo se não for santo. Eu compreendo o temor das pessoas. Eu já tive esse temor, mas agora eu descanso completamente nele. Porque a Bíblia deixa claro que a santidade é o resultado, não é o meio. É o resultado da salvação. É o resultado do sangue sobre você, do sangue de Cristo. Glória a Deus. Então Ele nos escolheu nele mesmo para sermos santos. Tem algum santo aqui? Diga glória a Deus. Somos santos e andamos nele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, quer dizer, inculpáveis, perfeitos, nele, não é em você. Você nunca vai se ver perfeito porque você e eu somos cheios de falhas, somos cheios de defeito, somos cheios de fraquezas. Mas o Evangelho não diz respeito a você no centro, mas a Cristo Jesus no centro. E a essência do Evangelho é justificação pela fé e não a obediência que produz o resultado. Se você disser que é a obediência de Jesus, eu concordo, mas se disser que é a nossa, isso é um equívoco. Então nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como foi que Ele se entregou? Lá na cruz do Calvário. Se entregou por ela para apresentá-la para Ele mesmo, uma igreja santa, sem ruga, sem mácula ou coisa. Pode aplaudir Jesus. A obra dele, o trabalho foi dele. Agora nós andamos nessa santidade. Amém? Então, isso é o que Cristo fez por nós, isso é a restauração de Deus para nós. Agora eu quero te mostrar algo também. Capítulo de número 3 ainda de Gênesis. Verso de número 21. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.
Senhor.